Olá, sejam todos bem-vindos, meus convidados, António Lote e Leonardo. Na verdade, eles vão se apresentar porque, por sinal, são todos mentores. Estamos no nosso quarto episódio. Eles poderão fazer parte da equipe de apresentação desse podcast, Lapidação Mental, que poderá ser recorrente nas gravações daqui em diante. Então, quero aqui apresentar a todos vocês os dois próximos apresentadores do mesmo podcast. Obrigado. É comigo? É contigo, sim. Muito obrigado. Olá, saudações a você que me acompanha, a todos nós que cá estamos, também extensivo para todos nós. Boas. António Lotte, empreendedor, professor também, e cá estamos para mais um desafio e lá vamos nós. Boas. Aqui. Olá, malta. É um prazer estar sempre a falar para vocês e vai ser com grande alegria em muitos dias e em muitas outras oportunidades em que nós vamos poder partilhar conhecimentos aqui exatamente no nosso podcast. Sou Leonardo Satoca, professor e também empreendedor. E vai ser um prazer, mais uma vez hoje, estarmos a partilhar conhecimento com você que está daí do outro lado. Prontos. Nós sabemos que conhecimento é poder, mas hoje não basta ter conhecimento, temos que ter aplicação. Significa que todo mundo tem dito, é hora de ação, é hora de podermos orar. Afinal de contas, o que é uma oração? Estamos aqui para vos passar o tema que diz as 5 habilidades que vão te deixar rico em 2025, das quais vendas, negociações, network, modelagem, comunicação e inteligência emocional. O que vem a ser então este conjunto de elementos que podemos aqui ter como elementos principais que vão nos dar as habilidades de podermos nos enriquecer, tendo em conta os nossos objetivos em 2005. É contigo, meu convidado, António Lote. Obrigado, Teodoro. É sempre um prazer cá estar para partilharmos aquilo que de melhor temos, senão não tem como. Entretanto, são habilidades que nos vão deixar muito fortes, muito competentes e muito decisivos. Naturalmente, tal como disse no princípio, quer dizer, conhecimento é poder, mas eu quero aqui acrescentar que o conhecimento só é poder quando é colocado em prática. Quando a gente naturalmente faz acontecer esse conhecimento, faz realizar esse conhecimento. Por quê? Conhecimento sem sabedoria, sem aplicação, sem experiência, então é quase que nada. Então, só deixa de ser conhecimento, só é conhecimento quando é colocado em prática. Naturalmente, essas 5 habilidades são bastante importantes e fundamentais em 2025 e não só para toda a vida, não só em 2005, mas para toda a vida, na medida em que o homem é um ser social e sociável, adaptável e que quer toda hora crescer, quer naturalmente progredir, e sem essas habilidades, claramente que não vai poder conseguir naturalmente gerir, fazer, portanto, gestão das suas emoções. Uma das habilidades bastante importante é a inteligência emocional. Se naturalmente nós não formos inteligentes emocionalmente, nós nos vamos valer, nos vamos levar com qualquer coisinha que nos possam colocar à flor de pele. Então, são habilidades que são bastante sugestivas, são interessantes, que ao longo do programa vamos naturalmente nos debruçar sobre elas. Obrigado. Boas. Estamos a falar de habilidades. Acredito eu que as habilidades são muito mais importantes do que qualquer aprendizado que nós vamos ter. Tem-se dito que o conhecimento sem aplicação é obesidade mental. Então nós temos que começar a olhar para aquilo que é o nosso desenvolvimento a nível de inteligência emocional, a nível de modelagem, a nível de crescimento e principalmente aquilo que nós podemos alcançar em termos de resultado como tal. Eu gostava de saber então, aqui ao meu convidado e também apresentador, Leonardo Satoca,
o que vem a ser então a inteligência emocional, já que não basta termos um diploma, né? Não basta termos um diploma para vendermos o nosso tempo, mas vamos precisar daquilo que são as habilidades. E nós estamos a falar das 5 habilidades que podem nos ajudar a aprimorar e chegarmos aos nossos objetivos. Então, qual é a habilidade mais importante que nós temos que ter em conta em função do nosso crescimento? Boa, Tudor. Mais uma vez, é um prazer falar desse grande tema, das 5 habilidades, não é, que vão proporcionar à pessoa em enriquecer-se. Na verdade, tal como falamos 2025, as habilidades para o ano 2025, eu quero já passar essa mensagem também para todos. Acho que o ano 2025 vai marcar a história da tua vida, vai marcar a história da vida daquela pessoa que nos ouve, do internauta, Certo. até porque as habilidades elas devem ser treinadas, mais do que existirem em nós, devem ser treinadas. Por quê? Porque é em função das habilidades que nós crescemos, é em função das habilidades que nós acabamos por ter um crescimento muito grande em termos emocionais e também em termos profissionais. Daí vamos pegar colar aqui 2 elementos, né? A parte emocional e aquilo que é a parte profissional. Quando estamos a pegar a parte emocional, é daquilo que a gente vai fazer parte do processo do aprendizado, não é? E do aprendizado vai gerar quê? A sabedoria, e mais do que gerar sabedoria, vai levar-nos a um campo que é de praticidade daquilo que a gente vai assimilando para o nosso crescimento profissional. Que nós podemos chamar de geração de experiência. Experiências. As experiências vão produzir sabedoria Yeah, e a sabedoria colocada em prática, yeah. então nós não temos barreira nenhuma que nos pode impedir ao nosso crescimento. Mas ainda assim o tema é pertinente e quero aqui colocar também alguma questão muito rapidamente. Certo. Na verdade, nós para conseguirmos vender, temos que ter habilidade de venda. Yeah. Afinal de contas, o que é uma venda? Porque as pessoas sabem que venda, ou seja, quem vende é quem não deu certo na vida, não consegue ter um emprego corporativo que lhe pode ajudar a ter uma renda mensal. E nós sabemos que qualquer uma habilidade que nós tivemos que aprimorar tem que ter, tem que ter um objetivo claro para alavancar aquilo que são as nossas rendas e essas rendas nos colocarem em aprendizado constante, fruto daquilo que nós vamos ter como investimento em nós como pessoa. Bem. Será que a venda vem a ser aquilo que nós temos estado a dominar nos últimos tempos, que é estar a vender um lombi aí na rua? Quer dizer, o que é uma venda, afinal de contas? Chegar o convidado e também apresentadores agora, passo a publicidade do nosso programa, podcast Lapidação Mental, que é o 4º episódio já no ar. Por acaso precisamos mesmo lapidar as nossas vendas. E falando desse episódio de venda, por acaso lembrou-me de alguém que me disse: "Epa, podem me arranjar qualquer tipo de emprego, pode ser vendas." Quer dizer, eu pus-me a rir, como que se venda fosse eu com qualquer coisa mais a mais, né? Faço aqui o pleonasmo, uma coisa que é para, prontos, é para uma adaptabilidade. Mas eu costumo dizer assim, que só existe uma única profissão que se chama de venda e não sei quantas outras subprofissões, que não sei que nome que se chama. Fazem parte da venda. Porque tudo aqui é venda, nós aqui estamos a nos vender, mas vamos aqui conceitos básicos e Yeah. simples para que você que está em casa perceba Yeah. em miúdos o que é venda. O que vai ser venda? Venda vai ser, portanto, a transferência de um bem, produto, processo, um acesso. Entretanto, a venda vai ser transferência de alguma coisa, só que em venda todos os sentidos são percebidos. Então, eu costumo dizer que a venda tem 2 V, que venda é vínculo. Nós, antes que vendamos o nosso produto, temos que nos vender a nós. Ou seja, as pessoas compram de nós alguma confiança. Então, eu não posso vender aqui esta caneca lapidação mental, que é muito bem bonita, sem que eu, portanto, me mostre quem eu sou. Porque o candidato, o cliente, a pessoa, não quer comprar naturalmente antes de comprar. Portanto, esta caneta, ela quer comprar a minha confiança.
Por isso é que na venda, primeiro a pessoa tem de conhecer, depois tem de naturalmente familiarizar-se, tem de confiar, só depois é que vai naturalmente comprar, que é a conversão, venda. Entretanto, na venda existe aqui, é preciso que nós conheçamos a pessoa, porque a venda mexe, eu costumo dizer que a venda mexe com a pessoa, e eu gosto muito desse tema. Mexe com o emocional da pessoa, e o emocional da pessoa é dopaminado em função da imagem, né? A imagem clara do que o produto emite. E nós já compramos por emoção. Exatamente. E essas emoções nos trazem conosco ou trazem consigo aquilo que nós podemos chamar de gastos desnecessários, quando não dominadas. As pessoas adoram comprar, mas odeiam ser vendidas. O que é que acontece? Nós somos cérebros triunos. Deixa que eu explique isso. O que é cérebro triuno? Nós somos cérebros emocionais, nós somos cérebros reptilianos, cérebros emocionais e cérebros racional. Mas eu vou explicar a você em casa para que perceba. Cérebro reptiliano é um cérebro que, por natureza, nós estamos à procura de segurança, de alguma necessidade. Quer dizer, tenho sede, tenho fome, quero matar alguma coisa, agimos por instinto. Então, o cérebro reptiliano é um cérebro instintivo. Quer dizer, tanto nós animais, quanto os animais racionais, quanto os animais irracionais, todos somos temos esse cérebro reptiliano. Depois temos outro cérebro, que é cérebro emocional. Entretanto, cérebro emocional é aquilo que vai mexer com os nossos sentimentos, emoções, pensamento, ações, desejo. E é aí onde surge a venda. Depois é que aparece o cérebro racional. Então a venda não mexe primeiro com o racional, a venda primeiro mexe com o emocional. Então, quando você conhece muito bem o emocional da pessoa, você consegue fazer mas grandes vendas. Então, as nossas emoções dizem muito quando nós tratamos de venda. E hoje a profissão que mais gera rendimento é estudar vendas. Vendas hoje é uma ciência. Aí as pessoas mais bem-sucedidas, eu fiz uma pesquisa, todos os bilionários, todas as pessoas muito bem-sucedidas, é porque são muito bons, são bons vendedores. vendedores. São muito bons de venda. venda. Eles sabem vender produto, serviço, acesso. Então, não tem como a venda estar de fora das nossas vidas. Pronto. Na verdade, venda é isso que nós acabamos de falar. E acredito eu que sobram e têm muita curiosidade para aprender mais sobre venda. E nós estamos aqui num podcast. Só para contribuir, né? No momento, estamos aqui num podcast onde estamos a falar das 5 habilidades que podem exatamente contribuir no seu processo de enriquecimento em 2025. E venda é uma das habilidades. Agora temos aqui a negociação. A negociação normalmente depende de posicionamentos que cada um de nós tem. Quer dizer, se eu tiver que ter um posicionamento aceitável em relação à minha marca, eu tenho alguma credibilidade sobre isso e não me vendo barato. Então, que posicionamento nós podemos ter quando estamos a vender, quando nós estamos a ganhar esta habilidade para que construamos essa marca às pessoas? Pronto. Leonardo, Começando por. Acho que eu iria começar primeiro pela negociação, para depois ir pela. Começaria pela venda, para depois ir pela negociação, certo? Tal como o Loto disse, que venda vai além daquilo que são os produtos, vai além daquilo que são os serviços, vai além daquilo que são ideias. Venda também até tempo. O nosso tempo é vendido, tal como o Lote acabou de dizer. Aqui o que estamos a fazer também estamos a vender o nosso tempo. Também tem lá pessoas que a essa hora estão a poder nos acompanhar, também estão a fazer troca de alguma coisa em função do seu tempo. Então, venda não somente se traduz em produtos ou serviços, mas também ideia até tempo. Por essa razão, muitos trabalham para os outros. Por essa razão, muitos, e por falta de determinação de sua parte, não conseguem fazer o quê? Não conseguem exatamente ter uma independência financeira, não conseguem fazer o próprio negócio, por conta de quê? De realizar o sonho de outros. Fazendo o quê? Vendendo o seu tempo e as suas ideias a essas pessoas, que eles vão definir o seu salário. Entretanto, falando de negociação, a negociação é tão importante porque é a capacidade, não é? Porque dentro da negociação que se tem a capacidade de tirar um benefício, e esse benefício vai fazer com que esse benefício seja de dois lados iguais. Porque eu não vou fazer uma negociação sem que
eu esteja atento ao meu benefício. Porque eu, ao fazer uma negociação, tenho que estar em conta aquilo que são os benefícios que eu vou ter, tanto mais que o Teodoro disse. Eu já tenho, por exemplo, algum valor no mercado. Como podia ser de que eu já gerei valor nas pessoas, aos clientes, tal como o Loto disse muito bem já nas vendas. Porque eu tenho, para vender o meu produto, para vender algum serviço, para vender alguma ideia como um projeto, não é? Necessariamente eu gerei quê? Gerei valor às pessoas. Primeiramente criei o quê? Um vínculo. Então, criei um vínculo. Não há negociação, ou seja, não há venda sem que o primeiro haja confiança, haja uma relação. Exatamente. Então, não há venda nem negociação sem que primeiro haja uma abertura de confiança. E, A verdade é isso. É que toda a venda precede a negociação. O que acontece? A venda é um processo e a negociação naturalmente vai culminar com a venda. Até porque existem alguns processos de negociação. Primeiro vamos começar pela abordagem, sondagem, argumentação, contorno de objeção, depois é que vem para o acatamento. Quer dizer, o tempo é tão... Mas vamos aqui tentar explicar assim rapidamente para não passar. Venda alguma coisa. Primeiro é que já dissemos no princípio, as pessoas não querem comprar o copo, as pessoas querem comprar o benefício que o copo me dá. Portanto, as pessoas não querem comprar o iPhone, mas querem sentir-se muito bem, empoderadas. Então, venda é uma transferência de benefício. Então, venda o benefício e nunca venda o produto. Então, esse processo de negociação que precede a venda tem de ser muito bem feito e encaminhado. De contrário, a gente não consegue. E em venda nós temos que saber, naturalmente, na negociação também, devemos saber lidar com o não. Por que o não? Eu costumo dizer que o não, quando a pessoa te diz não, é porque a pessoa quer comprar, a pessoa só quer comprar, mas não tem ainda, naturalmente, não está convincente de como fazer esse fechamento, sabe? Ou seja, o não, nós devemos saber conviver com o não, porque eu costumo dizer que o não é um cheque pré-datado para o futuro. Quem te diz não é porque quer comprar. Então você tem que saber e descobrir quais são os motivos dela para ela poder naturalmente comprar. como convencê-la? É aí onde aparece o contorno de objeção, né? Você tem que vender o valor e não o preço. Quando a pessoa te diz não, é porque você está a mostrar o preço e não o valor. Por isso é que nós temos estado aqui a ver que hoje a venda é ciência e o nosso posicionamento conta muito por causa da marca que nós vamos gerar, né? Da marca e significado que nós vamos construir na mente das pessoas. Exato. Elas têm que aprender primeiro a conhecer, depois a gostar, depois a confiar, depois vão comprar. Nós temos que traçar isso como um funil de venda, certo? E esse funil de venda vai obedecer vários elementos dos quais muitas pessoas que não estão preparadas para poderem vender o produto antes do cliente pagar, elas desistem simplesmente por um simples não. Dali é onde nós temos que ter um posicionamento aceitável para que o nosso cliente compre o produto antes de pagar. Se realmente este conteúdo é importante para si, tu que estás a nos seguir, partilha o conteúdo com mais pessoas que precisam, pelo menos, ouvir e entender o que é uma venda. Já agora estamos aqui a falar das 5 habilidades. Eu vou colocar mais um tema provocativo sobre o network marketing. O network, o que é que significa então network? As pessoas hoje pensam que estar a falar de net é só mesmo internet. Internet é para work, pronto, internet e trabalho. Pronto, trabalho na internet. Mas hoje nós queremos aqui aclarar um pouquinho mais, explicar isso para vocês e aprenderem um pouco mais conosco. Então, coloco esta questão ao meu caro convidado e também apresentador do mesmo programa, já que estamos a introduzir hoje os três no nosso quarto episódio, network. Na verdade está muito bem certo, Teodoro. Network é mesmo
É uma internet, porque net é rede, work é trabalho. Isso relacionando Uma fusão. é rede de trabalho. Rede de trabalho. Mas o que? Vamos traduzir. Vamos aqui adaptar a nossa realidade para que isso nos sirva a nosso favor. Isso aqui é network. Network vai ser relacionamento. Ou seja, 85% dos resultados que nós obtivemos ou queremos obter estão nas pessoas com as quais nós nos conectamos. E 15% são as nossas habilidades técnicas. Então, network vale muito mais do que dinheiro. É muito mais importante ter network do que dinheiro, porque network te vai levar e acessar lugares que o dinheiro, o simples dinheiro, não te vai levar lá. Entretanto, network vai ser rede de relacionamento. E eu costumo dizer, existem 3 R's do network, que é rede, relacionamento e reciprocidade. Primeiro você tem de construir rede, porque eu não posso me chegar a ti e tal. Não, primeiro devo me simpatizar, devo gerar valor na sua vida para que reconheças algo de bom também em mim. Até porque há muita gente que hoje diz que, pronto, não sei como é que o Lote e o Teodoro ficaram conectados até o ponto de construírem projetos igual a esses. Houve uma geração de valor. E disse que as pessoas não sabem o que é que nos aproxima. À medida em que nós vamos desenvolvendo determinada atividade, cada um vai descobrindo as suas valências e, posteriormente, a gente consegue construir um nível de confiança grande para podermos então desenvolver determinadas. E depois não só, começamos a ficar parecidos naquilo que é a linha de pensamento e ações. E ações. Quer dizer, isso tem a ver com Até em termos de aparelho. o network que nós estamos a construir. Não tem como. Network é rede de relacionamento. Ou seja, quando nós estamos alinhados às mesmas ideias, aos mesmos pensamentos, às mesmas ações e aos mesmos objetivos, não tem como nos parecermos nesse sentido, né? Vamos colocar aqui entre aspas, nos parecermos nesse sentido. Porque network, o que é que devemos perceber? Primeiro, eu devo plantar na vida de alguém. Antes que você colha, deves primeiro plantar. Portanto, vem aqui a lei do plantio. Então, você primeiro tem de plantar, Devemos guiar por princípio. tem de gerar valores para depois você colher. Sim. E networking, vamos deixar aqui bem claro, caro ouvinte, caro espectador, você que nos acompanha, não é uma simples tirar foto. Networking não é tirar fotografia com o famoso. Com o famoso. Não, é você gerar valor e levar algo de valor e precioso, alguém que você quer que te sirva algum dia, mas só que primeiro tens que servir para um dia ser servido, tem de ser interessante para antes de ser interesseiro. Entretanto, o network é muito mais do que uma simples tirada de fotografia, então é preciso investimento e network tem alguns 5 passos que eu gosto muito de mencioná-los, que são ser conhecido. Network vale muito ser conhecido do que conhecer. Então, é mais importante do que ser conhecido do que conhecer. Então, até porque nós não podemos conhecer a todos, mas se formos muito mais conhecidos, naturalmente, o nosso valor será muito mais granjeado. E de preferência que alguém nos lance. Se alguém fala de ti sobre algum valor que você gerou ou gera, isso no network é muito importante. E O depois, melhor marketing. tem caminhos. O que é que são caminhos? Caminhos são aquelas pessoas que nos interligam a certas situações, a certas habilidades que nós precisamos ter. E no caminho, eu costumo dizer que deves arranjar no máximo 5 pessoas. 5 pessoas que têm algumas habilidades que vocês pretendem ter. E essas pessoas, de preferência, que tenham habilidades um pouco maior que ti para te fazer crescer. Porque se você for o maior da mesa, não vais aprender nada. Então devemos nos sentar nas mesas onde nós somos os De preferência, inteligentes. para você modelar essa pessoa. Já vamos falar de modelagem. Só esse processo de... Exatamente. Depois tem o terceiro passo, que são rampas. O que é que são rampas? Rampas são aquelas pessoas que você se conecta, que Que vão ajudar. te vão transponir para outro lugar. Depois vem ponte. Ponte são pessoas que te trespassam para outro espaço. Depois tem plataforma, que são plataformas, são donos do negócio. Aí quando você chega nesse nível, Estás distante. não. Automaticamente Não. todo mundo tem Você conhece, você para se servir. Está com os donos do mundo. Então, a passagem que diz maior é o que serve Faz todo sentido. e é das mais poderosas. Faz todo sentido. Depois era servido. Só que nós precisamos saber em que modo começamos a servir as pessoas para que elas saibam ser transformadas por aquilo que nós estaremos a lhes servir. É a lei do plantio. Você não pode colher sem não semear. Sim. Você tem de gerar valor na vida Tem de de gerar alguém, valor. tem de gerar alguma confiança, tem de dar algo de significante para que... E o network, repare, Leonardo e Teodoro, é tão involuntário e inconsciente que quando você planta na vida de alguém,
ela fica endividada inconscientemente de que essa pessoa fez o bem para mim, prestou algum favor, gera algum gatilho de reciprocidade. Querendo ou não, ela te vai servir. Ou seja, pronto, aqui a nossa equipe técnica que está agora a nos servir, pá, na verdade, nós estamos a olhar para aquilo que é a venda que nós estamos a fazer e a geração de valores que nós estamos a levar para o nosso caro internauta que nos acompanha, que nos assiste. Mas queremos dizer que desde já está de parabéns à nossa equipe técnica, porque sem vocês nós não teríamos esse podcast. Implementação. Logo, falar de network é tão bom quando ouço assim o Lote sempre a falar do network. Pronto, é bonito, mas vou-te pôr aqui, vou-te colocar outro tema para ganharmos tempo. Sobre network temos muito a oferecer para si e na verdade eu tenho a dizer o seguinte, conforme já ouvimos aqui na abordagem do Lote, antes de ser interesseiro, seja interessante, porque as pessoas vão comprar de si, mas antes precisam de te conhecer, precisam de gostar, precisam de aprender ou de te confiar para depois Converter. Exato. Então, falar de venda é mesmo uma ciência completamente vasta e falar de network é sobre a geração de valores que nós temos que levar a outras pessoas. E nós temos aqui outra vez uma das habilidades que é modelagem. Hoje todo mundo se guia por intermédio do processo de modelagem, que nós somos o resultado da programação sistemática que foi feita em nós. E dali onde essa programação sistemática que cada um de nós carrega, ou seja, eu costumo chamar de software, né? Porque os informáticos entendem melhor o que é isso. Programação, software, significa que cada um de nós tem um sistema que lhe guia para aquilo que ele hoje consegue imprimir. E essa impressão que nós vamos causar é o resultado final. Só que as pessoas hoje querem ter resultado final sem antes saberem qual é o nível de programação que têm para poderem se reprogramar em função dos objetivos que eles querem ter. O tema é sobre as habilidades e que essas habilidades, essas 5 habilidades das quais temos a modelagem, eu acho que das habilidades de modelagem é das mais importantes que nós devemos ter, porque é imitação, né? É imitação. Quer dizer, modelagem, na verdade, a modelagem é connatural ao ser humano, a nós. Ou seja, nós começamos a modelar desde a tenra idade. Nós falamos, andamos, conversamos, Somos fruto de uma modelagem. quando alguém, os nossos pais, as primeiras pessoas com quem nós estiveram ao nosso redor. Então, isso é portanto, uma clara presença da modelagem. Então, nós modelamos desde a tenra idade, desde o nosso falar, o nosso andar, o nosso comer, o nosso vestir, só que isso é um processo inconsciente. Mas aqui nós queremos despertar aqui a modelagem de forma consciente e intencional. O que é que vai ser a modelagem? Modelagem vai ser um processo de habilidade que eu vou captar, é mesmo captar a frequência De outra pessoa. outra pessoa, adapta à sua realidade. Então, Não é copiar tudo que ele faz. Não, nem Porque pensar. há muita gente que pensa que modelar é pegar o Teodoro e lhe colocar na frente para eu sou o Teodoro. Eu já tive algumas situações nas minhas redes sociais que alguém copiou tudo que estava lá escrito no meu canal e escreveu eu sou o Teodoro e não sei o quê. Pronto, de algum lado fiquei escandalizado, mas do outro lado eu disse, pronto, isso aqui, alguma coisa não deve estar certa. Mas para o nível dele, é o máximo que eu poderia dar. Porque na verdade a modelagem é exatamente o que estamos aqui a falar. Modelagem é exatamente nós captarmos a energia, aquilo que são os passos de outra pessoa. E o Lote disse muito bem no princípio que nós, fruto daquilo que nós somos hoje, é porque modelamos alguém. Se não é a Deus, que são de acordo com aquilo que nós aprendemos no berço, não é? Nós também temos estado a modelar os nossos pais, temos estado a modelar nossos professores, temos estado a modelar os nossos amigos. Daí onde vem também aquele velho adágio, né? Diga com quem tu andas, não é? Direi quem tu és. Por quê? Porque às vezes de forma muito indireta nós conseguimos captar
com maior naturalidade aquilo que as pessoas com quem nos conectamos, tornamos-nos muito, muito parecidos, não é? Daquelas pessoas com quem nos conectamos. E é só para reparar, muitas das vezes, o Lote testemunha, Teodoro testemunha, muitas das vezes nós fomos interpelados e até algumas vezes eu fui interpelado, algumas pessoas achavam que eu era irmão do Teodoro. Por conta de quê? Se calhar é aparência, por estarmos sempre a andar junto e depois temos quase o mesmo corte, cabelo. Então é exatamente isso. Mas modelagem é captarmos exatamente a energia de outra pessoa, adaptarmos à nossa realidade, fazermos com que ela seja exatamente uma valência. Por isso que nós temos referências na vida. E naturalmente, só para acrescentar, é mesmo captar, você pega aquela frequência e adapta à sua realidade. E aqui existem 3 processos de modelagem e era bom que deixássemos claro para você que nos está a acompanhar. E o primeiro, portanto, o primeiro passo é honra. Quando você modela alguém, naturalmente você tem de honrar. O que é honrar? Honrar é respeitar. Respeitar. É dignificar, é engrandecer aquela pessoa. É naturalmente É muito lesado, porque a pessoa está a modelar alguém, mas não reconhece que está a modelar essa pessoa. E quando você não honra a pessoa, podes crer, nós somos seres triunos, já dissemos, corpo, alma, espírito. Então, o circuito fecha-se. Isso não brincamos com a dimensão espiritual. Então, o primeiro princípio é honra. Se você quer modelar alguém, você tem de honrar. Você não pode desonrar sob pena de, portanto, o circuito se fechar. Depois tem equivalência. O que é equivalência? Equivalência é, naturalmente, você caminhar para aquela pessoa que você quer modelar. Não basta, naturalmente, captar a frequência, mas podes modelar, podes equivaler, acompanhar aquela pessoa. Sim. E nós podemos modelar pessoas mortas. Vamos assim dizer, né? Quando eu digo podemos modelar pessoas que não existam, é pegar o livro de alguém, a obra de alguém, naturalmente ler, ver o que é que ele fez, o que é que deu certo, quais são os erros e acertos. Eu estou a modelar naturalmente aquele conhecimento. E tem outro terceiro passo que é o transbordo. Quando eu honro, equivalho e transbordo, naturalmente estou em molde muito, muito, muito forte. Então, transbordar é ensinar, é experimentar, é passar difundir aquele conhecimento que eu para as sei. outras pessoas. Naturalmente, a modelagem tem esses trozos. Modelagem é um processo muito longo porque, em outras palavras, né, que nós conhecemos e temos estado a ouvir, é mesmo copiar. É copiar. Copiar e adaptar A sua à realidade. sua realidade. Uhum. Não é se assemelhar à pessoa ou se comparar, porque é sintetizar. Quem está a comparar-se com outra pessoa, esse está perdido no seu propósito. E todos nós Está a fazer fomos criados por um propósito de vida que pode ter a finalidade de podermos então descobrir as nossas valências, como o livro da sabedoria milenar diz: a glória de Deus é cobrir as coisas e do homem é descobrir. Nós descobrimos as nossas valências por intermédio da imitação. Desde a terra idade imitamos o pai, a mãe e as pessoas muito mais próximas a nós. E é isso que se chama de modelagem. Depois, o princípio da honra é exatamente saber ressignificar aquilo que nós aprendemos anteriormente para adaptarmos através da realidade atual e fazer corresponder naquilo que dá certo para nós. Porque de forma positiva ou negativa nós estaremos a modelar alguém. Só que temos de ter essa capacidade. Teodoro, olha só, imagina uma coisa, algo muito simples que vem na Bíblia e nós parecendo que não, em muitos momentos nós modelamos a Cristo, não é? Como seres humanos, modelamos muito a Cristo. Olha, que a Bíblia, uma passagem bíblica nos diz assim: tendem bom ânimo, pois eu venci o mundo, não é? Isso está nos despertar o quê? Em muitos momentos, em muitos fracassos que às vezes as pessoas passam e todos nós passamos, num dado momento paramos e refletimos nessa palavra e dissemos assim: uau, não faz mal. Se o maior da história Conseguiu, não é? vencer o mundo. Sabe, Eu estou capaz por isso as que categorias do mundo. nos desperta para esse lado, né? Que temos que ter bom ânimo, porque ainda também temos essa possibilidade, temos esse poder de vencer o mundo. Por quê? Porque somos imagem e semelhança de Cristo. Então, É um dos princípios que rege a própria sabedoria, porque muita gente não se conhece, não sabe por que nasceu e o que veio fazer a este mundo, por que está de pé
e não entende o processo todo e depois fica perdido, e nós sabemos que cada um de nós nasce com uma essência. E essa essência deve ser revelada à medida em que nós vamos tendo a iluminação divina todos os dias por intermédio das nossas experiências e que vão se transformar em sabedoria. E sobre isso, eu queria só acrescentar a Teodoro, não lhe cortar o raciocínio. Sim. Há 4 níveis de conhecimento, de sabedoria. Há pessoas, primeiro nível, há pessoas que sabem. O segundo nível, há pessoas que sabem, que não sabem. Terceiro nível, há pessoas que não sabem, que não sabem. E quarto nível, há pessoas que nem sequer imaginam que não sabem. Entretanto, o que acontece? Boa parte das pessoas, quando você já sabe que sabes que não sabe, né? Eu sei que não sei falar inglês. Chama-se humildade. Exatamente, eu devo me lançar aos desafios para que eu aprenda. Então, aí vem o conceito de modelagem. A quem eu devo modelar para que eu aprenda rápido e facilmente o inglês? Entretanto, eu preciso que eu desperte essa curiosidade, essa atenção, as pessoas que se deram muito bem, as pessoas muito bem notabilizadas nessa área, para que eu me aperfeiçoe. Então, tudo passa por um processo, mas esse processo naturalmente vai requerer de nós algum desafio. E esse desafio que se calhar pouquíssimos estão dispostos para arriscar. Este processo é o que nós chamamos, né, a jornada do herói, né? Exatamente, a jornada do herói. Isso converge sobre o ponto de vista do enriquecimento da pessoa como um só no seu todo, em relação a todo o procedimento que ele vai ter sobre aquilo que são as habilidades que ele tem que ganhar. Exatamente. E tem que olhar para um nível de desafio como um só e não pode separar os circuitos. Exatamente. Ou seja, está a falar de venda, não sabe como se posicionar. Está a falar de network, não conhece ninguém e acha que network é tirar fotografia. Calma. Está a falar de modelagem e não entende o que é o processo de modelagem. Porque, Teodoro, só para lembrar uma coisa. Um momento só, Leonardo, já vou chegar aí. Está interessante. Nós temos agora o mais importante, que é o processo de comunicação. A comunicação é o elemento principal que vai fazer com que nós conseguimos alcançar os anseios do nosso cliente. Só que esse cliente está à espera que ele seja convencido por intermédio da unidade de linguagem daquilo que nós estamos a transmitir em relação ao nosso produto. E o nosso posicionamento conta muito, porque é este que vai fazer com que o nosso cliente sinta-se tocado e compre o nosso produto. E esta comunicação, onde é que nós vamos buscar, né? Onde é que nós vamos buscar e como nós vamos aprimorar esta comunicação para que o nosso cliente consiga entender os verdadeiros resultados que nós queremos alcançar? Porque a uma dada altura ele só sabe que você só quer vender, mas não é só vender, é exatamente saber se posicionar. Eu já fiquei em frente de um cliente que na verdade fez uma pergunta muito importante e disse: mas tu tens certeza que o que tu estás a me vender funciona? Disse: Boa pergunta. na verdade, o que eu estou a te vender funciona sim, mas é tudo uma questão de probabilidade, porque primeiro você tens que alinhar a sua paz de espírito. Porque você não pode estar a falar de cura, de transformação, enquanto você estás desencontrado com a Eu sua... costumo dizer que o médico não cura, o médico ajuda no processo de cura. Quem cura é a mesma pessoa, quem se cura é a mesma pessoa. Era só para... Pronto, então estamos a falar de comunicação. Qual é a comunicação adequada neste processo de habilidade sobre venda para que nós podemos então alcançar os nossos objetivos através do processo do enriquecimento que nós queremos atrair, já que riqueza é mesmo atração e a comunicação, repulsão. a comunicação, sim. Não, Podia falar. Pode começar. Porque a comunicação é fundamental para saber vender. Porque você não vai saber vender sem saber te comunicar. Porque se tiveres dificuldade em te comunicar, a probabilidade de tu não venderes é maior. Ok? A probabilidade de tu não venderes como podia ser é maior. Por quê? Porque também tem outro lado. O não saber se comunicar, podes vender mal o teu negócio, não é? Porque a venda vai também nos dois, vai fazer sentido nos dois lados. Mas a comunicação é fundamental.
É dali que essas habilidades todas que acabamos de falar são tão fundamentais, mas tão essenciais, porque parecendo que não, cada uma dessas habilidades não tem como às vezes dissociar da outra, porque é como se elas estivessem bem interligadas. Porque, imagine, para eu vender, necessariamente tenho que saber me comunicar. Eu sabendo me comunicando, vou gerar quê? Conexão, não é? E sabendo, ou seja, eu me comunicando melhor, vou gerar quê? Nessa pessoa, depois vou gerar intimidade. Na intimidade, vou gerar quê? Confiança. Na confiança, aí depois pode partir para um outro elemento, que é aliança. Mas isso vai depender muito daqueles casos em que nós vemos que tem indivíduos que são fidedignos de uma marca. Por quê? Porque aquela marca soube vender, soube se comunicar melhor Exato. e gerou valor naquela pessoa. E mais do que gerar valor naquela pessoa, aquela pessoa gerou-lhe que? Confiança e gerou-se que aliança. E eles não utilizaram nada. Ainda estamos na comunicação. A comunicação, não, queria só, antes de segurar ou dar palavra ao amigo Lote, certo? Comunicamos mais pela expressão corporal, pela segurança que nós transmitimos ao nosso cliente, do que pela voz. Yeah. E vezes há que nós não demos segurança daquilo que nós estamos a transmitir para o nosso cliente. E o cliente começa a duvidar. Mesmo que tenha intenção de comprar, só a dúvida da transmissão da expressão corporal automaticamente pode gerar a dúvida no cliente. Yeah. E mesmo que o produto seja bom, ele simplesmente diz: a próxima eu virei comprar, mas hoje, pronto, ainda tenho alguma coisa que pode me impedir a comprar. O meu dinheiro não chega, porque ele sabe que não conseguiste vendê-lo, não tiveste um posicionamento que convence na tua comunicação, quer seja Também oral tem as técnicas, ou né? corporal. Comunicação. São, Lote, comunicação, venda, o que é que te tem, o que é que podes dizer, o que é que te vem agora na mente para podermos então transmitir ao nosso telespectador que nos acompanha? E antes que o Lote segure a palavra, só para fazer lembrar que o nosso podcast é Lapidação Mental e queremos que tu contribuas mesmo com o seu crescimento e partilha para mais pessoas, para que esse conteúdo Cheguei. possa chegar a mais pessoas, já que nós somos mais de 8 bilhões no planeta, e que não olhe pela dimensão do que você está a aprender. E nós temos um slogan que diz: se tu queres chegar longe, vai com os outros. Então não procure aprender sozinho, porque tu podes desistir. Exato. Atrele sempre em alguém que pode te auxiliar neste processo todo. Por isso é que nós estamos aqui juntos, somos mais fortes. Então estamos aqui a transmitir este episódio e a gerar valor na vida de você, e que, se estiver realmente interessado, comente e nós vamos então ter a interação direta com as suas palavras e responderemos na devida altura. Lote, venda, comunicação, qual é a ligação? Na verdade, é um tema bastante interessante que precisávamos do dia todo para abordar. Verdade, eu vou falar Mas muita pronto, coisa. vou procurar sintetizar aquilo para que você que está em casa perceba O essencial. é que a comunicação é tão importante, imprescindível e natural ao homem que, se você me tirar dela, não tenho mais, não sei o que mais é o resto, não tenho mais nada que me resta. Então, tal como diz, comunicar do latim comunicare significa tornar algo comum. Então, não tenho como não dominar a comunicação para eu, naturalmente, me interrelacionar. Por isso é que existe a comunicação intrapessoal e a comunicação interpessoal. Comunicação intrapessoal é aquela comunicação que tu fazes consigo mesmo. Primeiro, você tem de saber comunicar consigo mesmo para ir na comunicação interpessoal, que é de você para com o outro. E existem 3 processos de comunicação. Aquilo que eu falo e outro percebe, aquilo que eu falo e outro percebe e retorna. E esse terceiro elemento é o mais importante. Quer dizer, 98% das pessoas falam simplesmente estão no primeiro processo, Yeah. né? Aquilo que eu falo. Yeah. Aí umas
se calhar uns pouquinhos, então aquilo que eu falo e o outro percebe. E pouquíssimos no mundo estão nesse terceiro processo, que é o mais importante. Aquilo que eu falo e o outro recebe e retorna. Porque comunicação, vou aqui deixar muito bem claro, é transferência de emoção. Quando você não transfere emoção, quando tu não captas a emoção da pessoa, quando não tocas a vida da pessoa, então você não comunicou. Não é em vão que Jesus dizia: deixai vir em minhas crianças, porque delas é o reino de Deus. Quando tu te comunicas, falas como um PhD a falar como diante de uma criança de 8 anos, você soube comunicar-se. Comunicação é tão importante, tão indispensável, tão A educação tem de ser clara. necessária. Fazer coisa. Se tu falhas, naturalmente nada vai acontecer. E você tem que saber que existem alguns perfis também de pessoas para que se saiba comunicar. Existem perfis dominantes, flexíveis, estáveis, conformistas. Então, é preciso saber que tipo de perfil é o teu para você saber para você saber dominar a comunicação. Por exemplo, se você tiver que comunicar para alguém com perfil dominante, o perfil dominante é alguém que não gosta de muito discurso, quer dizer, levar a um palé como que aqui estamos a fazer. Certo. Ele gosta de ir de direito ao ponto. Então você tem que saber primeiro, qual é o teu perfil para saber comunicar ao perfil do outro. Depois tem o perfil de conformista, ou conformidade. É aquela pessoa que gosta de primeiro ser sensibilizado, ser ouvido, ser acariciado. Você não pode ir diante dessa pessoa do conformista fazer um negócio, fechar um negócio. Essa pessoa não vai naturalmente aceitar. Depois tem o perfil estável, são pessoas que gostam, são muito relaxadas, são pessoas muito observadoras. Então, ao fechar negócio, venda com essa pessoa, você tem de saber que perfil é o teu. Com o estável, você tem que saber naturalmente parar, tem que negociar, tem que falar, tem que elogiar. Porque aí onde vai trazer a questão do elemento de persuasão, porque nós também na comunicação temos que ter essa capacidade, sobretudo quando estamos a falar de venda. Temos de ter as técnicas necessárias de persuasão, tens que ter essa capacidade de persuasão, porque há pessoas que às vezes, ou seja, há pessoas que queiram, né, têm essa necessidade de vender, mas também não estudam técnicas próprias de venda, tal como o Teodoro disse, a questão do posicionamento, a questão do olhar, não é? Isso tudo são elementos parecendo que ser Eu básicos acredito que são muito... relativamente à comunicação. Então, disse muito bem o Teodoro e a gente concorda. Comunicação não é sobre o que se fala, mas é o retorno que eu tenho daquilo que eu falo. Sim. Tanto é que na comunicação as palavras menos importam, mas sim, por isso é que as palavras são 7% das palavras, Já. 38% é a forma como eu articulo essa palavra e 52% são a comunicação não verbal. Ou seja, o corpo fala, Pressão. a expressão vocal, a presença de comando, o tônus vital, isso tudo comunica. Agora, se eu não souber naturalmente Articular isso. diligenciar isso tudo, eu não saberei como comunicar. Então, comunicar é tornar comum. Quando eu não consigo tornar comum alguma coisa, claro que eu não vou conseguir fazer ou alcançar uma venda. Pronto. Na verdade, o tema está tão bom e, na verdade, queremos que o caro internauta e você que nos acompanha estejas por dentro de tudo o que nós estamos aqui a falar, mas o tempo não nos perdoa. Então, vamos aqui à última habilidade que nós temos que desenvolver, que fala sobre a inteligência emocional. E sabemos nós que estamos a falar de habilidades. Uma determinada habilidade tem que ter o domínio sobre o processo que nós temos que abraçar para atingir o nosso objetivo. Falamos de venda, negociação, network, modelagem, comunicação e agora inteligência emocional. Nós sabemos que as pessoas hoje compram no emocional e justificam No racional. Então, como é que nós podemos explicar este procedimento, já que as pessoas hoje têm na mania de que quando encontram uma promoção a ser feita no shopping, mesmo que não tinha plano de compra, Mexe com as emoções logo. ela fica logo emocionada e esquece da programação que ela teria feito sobre as suas finanças e que acaba por lesar aquilo que nós chamamos da sua programação e comprometer os outros planos. E que se a pessoa não tiver um emocional muito bem assente e posicionado, automaticamente compromete tudo e depois chega em casa e diz que não, eu não sei porque que eu comprei isto.
Então, não sei porque é que eu comprei isso. O que é que realmente está na base disso? Lote, muito rapidamente, estou para nos trazer Muito ao obrigado. raciocínio de venda Muito obrigado. sobre emoções. Eu costumo dizer assim que por detrás de uma empresa forte existe uma pessoa muito forte. Ou seja, não existe uma empresa forte se por detrás dela não existir uma pessoa muito forte. E a venda sempre não acontece de empresa para empresa, a venda acontece de pessoa para pessoa. As pessoas não compram na empresa, compram de pessoa para pessoa. E essa pessoa tem de estar muito bem capacitada e preparada para que saiba argumentar aquelas que são as suas linhas de pensamento e razão de valor. E nada melhor do que ter uma boa inteligência emocional. Vamos aqui explicar muito rapidamente e de forma simples para que o caro ouvinte nos perceba e o caro espectador também nos perceba. O que é inteligência emocional? Vou explicar de criança para criança. Inteligência emocional é ensinar o seu cérebro a se comportar. Eu gosto de ensinar de forma simples. Essa aqui é muito profunda. Inteligência emocional Ensinar o seu cérebro a se comportar. Entretanto, quando você sabe como é o funcionamento do cérebro, claro, na venda você bingo, você consegue muito bem. Entretanto, sabemos nós que na venda, na vida, não só na venda, na vida, nós lidamos muito mais com os nãos do que com os sims. E se você não estiver preparado a lidar com os seus sims, vais desistir daquilo que são os seus objetivos. Portanto, eu como disse, como estávamos a falar da venda, quando você recebe um não, esse não é para ti, é para a pessoa. A pessoa está a dizer que não estou preparada aí. Só que o que acontece é que muitos mal preparados vendedores levam para o lado pessoal esse não sabem conviver com esse não. Venda é um processo, e se é um processo, você tem que saber de ter inteligência emocional para tu não ser refém da emoção. Por exemplo, há duas coisas muito importantes que é importante que se explique. Emoção e sentimento. O que é emoção? Das coisas. Emoção, naturalmente, é a percepção de alguma coisa. É a percepção de alguma coisa. Se eu chegar a ti, Leo, tudo bem? Qual foi? O que é que você sentiu? Uma energia. Tudo bem? negativo. Vou repetir, tudo bem? Faz isso. Teodoro, Baixa energia. o que é que você sentiu? Uma emoção. Como é sentimento? Sentimento. Repulsão. De né? repulsão. Quer dizer, É o sentimento de foi correspondido em função da licitação como eu fizer. Então, sentimento é ter interpretação da realidade. E antes de uma realidade, existem 8 bilhões de interpretações da realidade. Você disse uma emoção, ele disse não foi correspondido. Mas eu costumo dizer assim às pessoas, antes que tu sintas, lance uma pergunta. Eu só fiz uma simulação, na verdade eu não desprezei, eu não fiz corresponder. Claro. Então, se você não ensina o teu cérebro a se comportar, você vai ficar refém a meu desprezo. Claro. Então, sentimento é algo muito bonito. A emoção vai ser devolutiva daquilo que eu sinto. Você primeiro vai captar, depois vai devolver aquilo que tu sente. Então é importante que o caro ouvinte e o caro telespectador saiba qual é a diferença entre sentimento e emoção. Sentimento vai ser a interpretação da realidade e a emoção vai ser a devolutiva, vai ser a resposta daquilo que eu dou. Então, a resposta é, estás nervoso, não foi correspondido. Então, é razão. importante que se tenha inteligência emocional para que nós saibamos lidar com as pessoas, processos e procedimentos. Pronto. Na verdade, tudo isso que nós estamos a tratar é sobre habilidades. E essas habilidades são muito importantes para que devem ser aprimoradas em função dos nossos objetivos. Existem pessoas que começam um determinado projeto e não sabem quais são as habilidades que devem aprimorar. Então, estamos aqui a desenvolver e a passar de forma rápida em função da nossa limitação de tempo. Não podemos roubar o vosso dia todo para a gravação deste episódio de podcast, que por sinal é o quarto. Mas para aqueles que estiverem interessados em poderem ter alguma interação sobre aprender as habilidades que te vão deixar ricas no processo da sua planificação do ano 2025, quero eu convidar você para que interaja com o nosso canal e nós estaremos à sua disposição para podermos ler as suas mensagens e interagirmos consigo. Na verdade, esta habilidade não vais ganhar do dia para a noite. Esta confiança vai vindo em função da experiência que tu vais vivendo, já que as experiências geram sabedoria e esta sabedoria vai fazer com que tu tenhas aquilo que nós podemos chamar de
persistência, coragem, clareza e resultado, certo? Então, queremos agora dar 1 minuto para cada um de vocês que apresentaram este rico tema sobre as 5 habilidades e que, se tivesses que ter uma oportunidade de ensinar alguém sobre vendas e enriquecimento no processo, o que é que tu deixarias, António Lote? É comigo, obrigado, treinador. Eu costumo dizer, há um provérbio chinês parece muito superficial, mas muito profundo a quem analisa. Diz assim: se você não sabe sorrir, não abra a loja. Muito simples e parece, mas é muito profundo. O que é que acontece? E eu modelo muito esse princípio. Está a nos dizer o quê? Nós devemos ser simpáticos e devemos ter também alguma, naturalmente, empatia. Empatia. Há diferença entre simpatia e empatia. É preciso que se esclareça. Quando tu não te conectas, não passas alegria, confiança ao teu cliente, é claro que você não vai conseguir naturalmente vender. E quando tu não és empático, empatia é colocar-se no lugar da pessoa, é sentir aquilo que a pessoa está a sentir. Quando tu não geras valor, não passas essa transformação naquela pessoa, claro que você naturalmente não vai poder vender ou transferir aquele bem, porque as pessoas não compram produto, já disse aqui, as pessoas compram benefício. Então, primeiro, antes de você mostrar o preço, mostre o valor, mostre o benefício. Entretanto, o conselho que eu dou também outro é que caminhe com a pessoa que faz o que você quer fazer, aprenda habilidades, compre habilidades, essas habilidades são mesmo caras, devem ser compradas, invista em network, porque network é muito mais do que tirar uma simples fotografia, conecte com pessoas que te possam levar e catapultar a lugares que você sequer imaginava, leia livros, acompanhe nosso canal, podcast, porque nós passamos muita, mas muita mensagem valiosa e que nos possa naturalmente ajudar no crescimento e siga-nos, porque de resto o crescimento é infindável. Pronto, muito obrigado. Ao Leonardo, eu vou dirigir a seguinte questão. Vamos supor que a pessoa tem um plano de superação sobre o processo de habilidades em vendas para poder então ter o resultado que ele quer. O que é que poderias aprimorar em função daquilo que é a inteligência emocional da pessoa? Ou seja, é mexer com o emocional da pessoa para que ela não desista daquilo que ele come. Porque a primeira coisa que nós vamos nos deparar com são as rejeições. E essas rejeições vão fazer Gerar a nossa programação, né? O nosso sistema de programação que tivemos, gera um sentimento de repulsa, de vergonha, Vergonha. ok? Yeah. E sim, essa vergonha que a gente vai manifestar não é sobre o cliente que está a vir comprar, é sobre nós, é sobre a nossa programação. Então, como um conselho, né, o que é que tu dirias para o seu internauta ou para o internauta que nos acompanha, para que ele consiga, pelo menos, amenizar essas emoções, este nível, para que não se sinta mal ou rejeitado porque alguém não terá comprado ou alguém terá rebaixado em função da habilidade de venda. Pronto, eu sempre digo que vale a pena começar porque o segredo de progredir é começar. Não basta estar em plano, não basta ter as ideias. Ideias sem praticidade são inúteis. E se não ficares atento, o que é que vai acontecer? Vais acabar por oferecer a tua ideia a uma outra pessoa que sem medo vai poder aplicá-los. Então, antes o feito do que o perfeito. E tem mais. Se por algum motivo tiveres algumas dificuldades, e aconselhar buscar livros que te poderiam ajudar. Por exemplo, Os Segredos da Mente Milionária, não é? Do T. Harker, né? Também podia ser A Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Certo. É um livro também muito bom, porque muitas das vezes, fruto de vários bloqueios, da rejeição, do medo, e por causa da necessidade que muitas das pessoas sentem a necessidade de ter a aprovação de outra pessoa, coloque uma coisa na tua cabeça: não precisas de aprovação de outra pessoa, porque tu
és muito importante, és especial e tens uma capacidade enorme de poder materializar Eu já te aprovo. aquilo que você pode fazer, porque Deus já provou você, por isso que tu existes, e existes por um propósito, é para fazer materializar aquilo que é exatamente o teu propósito. Então vai em frente, sem medo, porque o segredo é a determinação, porque a determinação vai gerar uma ação, logo a ação vai te levar a um lugar em que você nunca esperou, mas vai te movimentar para alcançar aquilo que é o seu objetivo, aquilo que é o seu alvo, né? E depois não só, a ação vai gerar quê? Experiência. A experiência vai gerar sabedoria e a sabedoria gera riqueza. Pronto, obrigado, mas queria aqui dizer o seguinte, que se tu não estás a fazer, não estás a desenvolver o seu plano de habilidades ou para aprimorar as habilidades, estás a fazer parte do plano de alguém. Yeah. E este alguém vai usar a sua energia para que ele se enriqueça com Yeah. isso. E tu estás a ter um preço. Então, este preço que você atribui a si é em função das habilidades que você não aprimorou. Então, aprimore as habilidades para ver, então, o seu valor aumentar. E tudo que tem valor não terá preço. É isso. Então, por isso, com estas palavras, digo, se gostou do nosso conteúdo que nós partilhamos aqui no nosso canal podcast, Lapidação, ou no nosso episódio do podcast, Lapidação Mental, então partilhe e compartilhe com outras pessoas que também querem andar consigo. Já disse eu que não ande sozinho, porque por qualquer uma turbulência poderás desistir. Aprimore sempre a alavanca principal, que é o grupo ou é a pessoa com quem tu vais andar, para que consigas alcançar os teus objetivos. Como nós já dissemos, que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós andamos, Yeah. e isso vai fazer com que nós consigamos alcançar os nossos objetivos. Muito obrigado.